No ar, programa Vereda Literária, conversando hoje com o poeta, professor e ensaísta Maurício Salles Vasconcelos. Maurício Salles Vasconcelos nasceu no Rio de Janeiro, formou-se em letras pela UFRJ, é mestre em teoria da literatura pela UFRJ e doutor em teoria da literatura e literatura comparada pela USP. Maurício Salles Vasconcelos é autor dos seguintes livros de poesias: Lembrança Arranhada, Tesouro Transparente, Sonos Curtos e Ocidentes dum Sentimental. Atualmente, Maurício Salles Vasconcelos é professor de Teoria da Literatura da Universidade Federal de Minas Gerais. Tudo bem com você, Maurício? Tudo. Então, tá ótimo. Maurício, do Rio de Janeiro a Minas Gerais, fala para nós essa sua trajetória geográfica e literária. A presença de Belo Horizonte já se faz nos anos 80, você sabe? Que ao lançar meu segundo livro, Tesouro Transparente, a gente elaborou um grupo, não é, que estava comigo. Nesse grupo, minha mulher, que é mineira, né? E isso explica essa proximidade. Então, preparamos uma performance, na verdade, uma peça feita, inspirada nos poemas do livro, né? E apresentamos aqui em 85, até no Palácio das Artes, na sala Sesquiate, João Sesquiate, né? Então, essa aproximação foi sendo feita. Eu tenho uma aproximação grande com artistas daqui, como Gabriela Demarco, Rui Santana, e são artistas plásticos também surgidos aí com grande força nos anos 80. Essa aproximação foi sendo feita, você acredita? A poesia puxando. Né, essa caminhada até aqui. E na minha trajetória, como você falou aí, o interesse também paralelamente à poesia, dar vazão a uma tendência teórica, crítica, que também eu sempre manifestei, né? E a vontade mesmo de trabalhar com aula, com universidade, que estava no meu caminho no fim da minha graduação, mas eu fui para o rádio, fui para a escrita, e acho que foi bom porque também me preparou para essa atividade, enfim, de pesquisa, de aula, e que eu estou gostando muito de estar aqui, e acho que era para ser realizada aqui mesmo, porque surgiu no meu caminho no Rio, e depois já foi outro momento, eu nunca mais consegui reatar assim de uma maneira como que se deu, né? Então foi aqui mesmo o encontro, né? Ok, nós vamos falar um pouquinho de cada uma dessas facetas da sua vida. Você estreia em 1980 na poesia, vamos ver um fragmentozinho: Eu morto aqui, nem acredito, acidente, assalto, uma velha mendiga abre o cortinado, recolhe meus sapatos. Não retorno mais do quarto da infância, país no interior, soldadinhos de chumbo intactos, a mulher mais linda do mundo, sonho cãibra no balcão dos charques, em cima daquele morro, passa-me alma pequenina, tu não te lembras? República inquilina, onde moro habito? Pois é, você estreia indo à memória, indo à lembrança. Fala para nós desse seu primeiro trabalho. Foi a necessidade mesmo de uma poesia que sempre se pautou pela experiência, claro, uma experiência que eu impessoalizo, né? E que eu recrio. Claro, eu sou uma pessoa no tempo, um autor aí inserido nessa conjunção do tempo, da história, né, do cotidiano de uma época, sempre me interessou. E juntamente com isso um diálogo, sim, com a cultura da poesia, né? Todo um repertório de poesia também que me formou aí nesse momento, né? E eu, na verdade, quando começo a produzir esse livro, o que havia de mais forte em poesia era a poesia marginal, que eu acompanhei muito próximo, né? Na Faculdade de Letras, antes mesmo de entrar na Faculdade de Letras, interessado na produção aí de Ana Cristina, Isabel Câmara e o Ali, e poetas que surgiram também naquela época, como
Chacal, e mais adiante o Charles, Adalto, muitos outros, né? E depois na Faculdade de Letras havia esse encontro de poetas também, né? Todos à volta da grande querida mestra Heloísa Buarque de Holanda, né? Com quem eu trabalhei também, fiz muitos cursos, uma longa sequência de estudos ali, né? E antes disso a poesia, né? Todo o interesse pela poesia, sem dúvida, que eu já escrevia antes e fui amadurecendo, assim, um projeto desde a adolescência muito forte, né? E essa formação toda, né? No primeiro livro, então, veio essa irradiação aí de possibilidades, sim, e uma necessidade minha de refazer meu périplo, enfim, há uma referencialidade grande aí à família, a certos mitos mesmo da história, uma necessidade de fazer essa incursão, você entendeu? E já Tesouro Transparente, Maurício? Como é que Tesouro Transparente já é outro momento, sim, sabe? Aí eu já estava fora da casa familiar, de matriz, né? E seguindo o meu caminho aí, autônomo, e meu projeto de vida, meu projeto de poesia, sempre caminhando nesse escrever, enfim, ensaio de fazer a vida, de se formar, né? Então é um momento em que eu deixo irradiar mais forte o meu lado urbano, que eu acho que é um dado realmente componente da poesia, o que me lançou inclusive a escrever lendo Drummond, mas antes ouvindo as letras quilométricas de Caetano na Tropicália como super bacana, e é mais forte esse dado urbano aí que sempre me encantou em poesia, né? E eu dou vazão realmente a esse lado que na Lembrança Arranhada aparece, mas eu estava realmente a fim de testar meus limites, né? Fiz um livro-conceito, sim, em torno mesmo de uma revisita, acredito que em muitos momentos desabusada, à tradição. Mas no Tesouro realmente, eu acho que a imagem do táxi, né, por exemplo, fica muito forte, né? Como um dado da cidade, que é um elemento, inclusive nessa peça que a gente faz a partir do poema, também congregador do percurso desse protagonista aí na peça, né? Então é um poema eixo para mim, acho que é um poema da memória, do fragmento urbanos, né? É um poema feito com esse corpo eletrificado, sim, nesse repertório da cidade. E sempre também repassando em 4 partes aí um trajeto também de formação, de diálogo com a experiência e com a leitura de poesia, com a poesia, enfim, o legado moderno da poesia. Pois é, Maurício, esse tema da cidade vai aparecer nos seus trabalhos mais recentes, nos seus outros trabalhos, e nós vamos encerrar esse bloco com um trecho em vídeo de Sonos Curtos. Vamos lá? Poesia sem público não para de gritar. Maurício, antes de voltarmos a falar de Sonos Curtos, nós vamos ouvir um depoimento do escritor Anelito de Oliveira a seu respeito. Vamos ver? Bem, eu creio que num artista sempre interessa a singularidade. E no caso de Maurício Salles Vasconcelos, essa singularidade me parece constituída por 2 elementos aparentemente distantes, mas que no fundo são muito próximos. Um desses elementos é aquele pertencente às poéticas barrocas, que é o elemento do ver. O outro pertence às poéticas românticas, que é o elemento do sentir.
Para mim, Maurício está o tempo inteiro na sua poesia conjugando esses dois elementos. É uma poesia que deixa ver as coisas. E, no caso, é também uma poesia que o tempo inteiro se preocupa em sentir as coisas. Ele não é um poeta de linha romântica, no sentido mais até pejorativo, né, que comumente a gente diz, é um poeta romântico. Não, é um poeta romântico como foram os românticos alemães, os românticos ingleses, o poeta que sente as coisas, que realmente não parte de preconceitos para fazer o seu poema. Então, esse dado, essa conjunção desses dois dados, foi o que primeiro me chamou a atenção na poesia de Maurício, em 1996, quando eu tive o primeiro contato com ela. Foi uma poesia que, de repente, eu me surpreendia bastante, e me surpreende bastante até agora, que é uma poesia que cabe no ônibus, na rua, em todos os lugares. É uma poesia a fim da desarmonia das coisas. Quer dizer, é realmente aquele trabalho sempre necessário do poeta, aquilo que faz do poeta, poeta. Pois bem, Maurício, eu gostaria que você comentasse esse depoimento do Anelito, já associando a Sonos Curtos. Uhum. O Anelito realmente apontou um dado importante, que é esse do ver conjugado ao sentir, né? Eu penso que em Sonos Curtos realmente se intensifica esse elemento urbano, né? Acho que é muito mais forte do que em Tesouro Transparente, porque aí também o dado de ver, o dado do ver, né, no espaço urbano é que desponta, né, como um espaço que possibilita, né, esse contato com diversos signos, sinais, manifestações da ordem da cor, da luz, do movimento, não é, das inscrições gráficas, enfim, todo um repertório, um espaço onde a gente pode ver ali uma fonte de imagens, não é? Uhum. E isso realmente se destaca, né? Foi um período de grande incursão, assim, justamente nesse círculo do urbano, né? Mas como ele também aponta de uma maneira muito legal, feliz, né? O dado do sentir é presente, sim, né? Acho que essa conjunção Sonos Curtos, né? Esse sentir, esse especular, por exemplo, paralelamente a essa caminhada, esse contato com os sinais da vida moderna, da vida contemporânea, melhor dizendo, que a cidade possibilita, não é? Corre na minha poesia, e isso desemboca, sem dúvida, no livro recente, Ocidentes do Sentimental. Quer dizer, o dado realmente do sentir, do indagar, investigar realmente através de uma ritmia poética, através realmente dessa colocação da experiência, né, como forma de captar o sentido e o sentimento, né, desse momento em que se vive, né? Quer dizer, esse meu desejo de ir para o sono, de incursionar nesse terreno movediço, que possibilita, que abre experiências, sim, sobre indagação realmente sobre a passagem do tempo, das horas, da vida, né? Esse contato com a morte que eu acho que me leva a escrever, sim, essa encenação da finitude, vamos dizer assim. Pois é, e nos Ocidentes do Sentimental você vai retomar isso. Antes de a gente passar ao Ocidentes do Sentimental, vamos ver mais um fragmento representativo de Sonos Curtos? Vamos lá. O mundo todo desaba na chuva. O giz cor de lenha que eu roubei de uma escola abandonada vai ser apagado por polícias ocultanas bem cedo, antes da aurora boreal de minhas letras entrarem pelo mar de vírus, enrugado e vital. Vão e vêm vagas, vidros, luminosas poças de palavras e estrelas, vertigens de flores nascidas em guarda-chuvas, e eu só tenho papéis impressos para me cobrir. Danço no centro da cidade às 6 da tarde. Ave Maria, criança de fogo alada. A preto, E branco, I vermelho.
U verde, O azul, vogais. Pois é, Maurício. Em Ocidentes do Sentimental, você dialoga com o poeta português Cesário Verde, que também trata de uma cidade emergente, a grande cidade europeia emergente, e você retoma 4 fragmentos de um poema dele, Sentimentos de um Ocidental. Como é que foi esse trabalho? Foi desde uma leitura, estudando letras no Rio, fazendo seminário, esse poema ficou muito forte e o ponto da cidade, da rua, né, a poesia de rua, e esse tema do Ocidente ficou forte também, né, da leitura de Cesário. E passei um tempo sem ler e fui amadurecendo uma ideia depois de trabalhar a partir do título A Refeitura. Já é um projeto antigo que começou pelo título, né, invertendo e pluralizando. Né? Me interessava realmente ver essa multiplicidade do modelo ocidental e também a impermanência diante desse modelo que não abre nem para o Ocidente nem para o Oriente, é uma emergência realmente hoje também para mim. Né? Mas começou com o jogo, né? Quase que palavras cruzadas que se combinam e que, juntamente com um percurso de alguns livros, me possibilitou agora fazer essa incursão. E, claro, e depois de ter visto algum Ocidente, vivido em Nova York, conhecido Lisboa e tudo, coisas fortes para a minha formação mesmo. E, de certa forma, essa intencionalidade vem para a edição também, já que você traz fragmentos dos textos de Cesário Verde. É importante, né, marcar esse diálogo, e está no livro o texto original, sim, de como eu faço meu scratch, minha sampleação da coisa, né, meu sampling. Né? Eu gosto dessa coisa, já trabalhei com rádio, de montar textos e refazer e colocá-los num outro momento, numa outra configuração. Né? Acho que eu gosto de hoje dos poetas de rua e acho que faço um pouco disso, sem me esquecer do veio culto da escrita, que é muito importante trazer também. Né? Eu acho que essa coisa antiga cesariana aí, né, é de ponta, sabe? Eu acho que informa bastante as imagens hoje que são líquidas, velozes e que trabalham a escrita em dimensões aí técnicas. Né? Maurício, na sua dissertação de mestrado, de 85, você trabalha essa relação do conto e do espetáculo em João Gilberto Noll, mais especificamente do livro Cego e a Dançarina. Fala para nós um pouco desse. É uma ligação que está existindo, né, sempre no meu percurso com os poemas e no pensamento crítico também. Né? Eu vou encontrar nesse autor do início dos anos 80 esse diálogo que depois eu vou mapear mais à frente, né, na tese de doutorado sobre Rimbaud, tentando entender de onde é que vem essa ligação entre literatura e imagem, que eu vejo tão forte na escrita de Noll e na poética contemporânea em alguns autores, e constitutivo do próprio trajeto do cinema e da literatura também ao longo desse século. Eu agora estou estudando esse curso lá na Letras e a gente vai vendo que é um percurso, não é? Nessas duas vias. Pois é, e você toca nessa questão desse narrador que perde o caráter testemunhal. De certa forma, isso se aproxima da abordagem do problema do pós-moderno. Como é que você vê isso? A partir do pós-moderno, né, hoje já tem um novo nome esse momento contemporâneo, alguma coisa que talvez não importe definir, né? Mas realmente a mudança de estatuto do narrador, que não fala para uma comunidade pequena, apenas para uma audiência reconhecível, mas lida com a reprodução da sua fala através de meios cada vez mais empresariados, né? Do próprio livro, hoje a imagem também, no espaço da informatização também da escrita, né? Então esse dado, eu acho que reelabora a função do narrador, a meu ver. Ok, Maurício, por falar em contar para uma determinada comunidade, você trabalhou com um conto na rádio. Né? Trabalhei exatamente nessa linha, um programa de crítica e teatralização de contos. Havia os radioatores que faziam a leitura, depois partiu para a entrevista, né? E eu vim estudando o conto e me preparando. Hoje também eu faço narrativas, fui estudando, lendo, e um interesse que hoje
se coloca nas coisas que eu faço também, né? O conto está muito presente e a rádio, né? A voz, né? A emissão de um texto não deixa de criar, através de meios técnicos, uma outra audiência. Era um programa bem ouvido na época. Durou sabe? 6 anos. Durou. Eu produzi muita coisa. E o fruto desse trabalho é a dissertação sobre o NOL, né? Que eu vi despontar realmente como um autor dos mais importantes da literatura contemporânea. Ficção, falando no ficcionista, você tem também uma escrita ficcional, mas até onde eu sei, encontra-se inédita. Isso, encontra-se inédita, eu tenho publicado aqui e ali, até mais aqui em Minas, né? No suplemento e tudo, narrativas curtas, mas romance também, né? Eu tenho paixão por esse gênero longo, que teria que cortar também com os mitos do romanesco para ter uma escrita ágil, interessado. O romance hoje tem que acontecer, tem que ser uma narrativa que desperte, não é por calhamaços. Eu acho que a escrita tem que ser atuante, falar de coisas que pulsam, né? Eu acredito muito nesse poder da ficção também. Não só a poesia comunica para valer por sua brevidade, mas o romance pode ter uma duração muito interessante, ser uma coisa viva, pocket, e que leve as pessoas a viverem melhor e a perceber esse mundo aí, cheio de referências. Eu queria te perguntar, minha última pergunta para você é uma avaliação da poesia brasileira contemporânea. Você que milita com ela, tanto nessa dimensão do fazer quanto do trato acadêmico. Eu acho que está no impasse, numa grande busca. A meu ver, poucos poetas assim que estão apontando para um caminho diferente, mais sintonizado com uma rede em que a palavra hoje se configura, né, múltipla, né, linguagem da poesia entre linguagens. Então, acho que tem uma tendência contemporânea se encerrar no lingual, né, e não se abrir realmente para o grande campo semiótico, experimental, total da escrita hoje em várias direções, né? Então, eu não gosto de um purismo. Eu acredito que a grande poesia contemporânea no Brasil esteja por se fazer realmente numa compreensão maior, mais ampla. Intersemiótica. Ok, Mauro, essa é a última pergunta do programa. Quem vai fazer para você é o escritor e editor Anelito de Oliveira. Tá bom. Maurício, eu vejo uma dimensão barroca na sua poesia, que não me parece, por outro lado, né, uma dimensão neobarroca, tal como é conceituado neobarroco por poetas como Néstor Perlong, Severo Sarduy, entre outros. Me parece que, que há uma dimensão barroca justamente naquele ponto que o barroco, conforme o filósofo Gilles Deleuze, seria mesmo barroco, né? Aquilo que faz o barroco, que vai começar justamente no Oriente, na China, né? E você tem um poema que se chama justamente Infância Chinesa. Aliás, né, uma seção do seu livro que se chama Infância Chinesa, que é o livro no livro Tesouro Transparente. Eu gostaria que você falasse, assim, é uma pergunta até muito inusitada, né? Você veria alguma ligação entre o seu resíduo, entre o seu, né, melhor dizendo, entre o seu parentesco baiano, né, o fato de ser filho de uma mãe baiana, você veria alguma ligação aí entre Bahia e China? Quer dizer, é um aspecto do barroco que de repente está presente tanto assim nas dobras chinesas quanto nas redobras baianas? Eu acho que o próprio título, Ocidentes do Sentimental, responde isso, né? Eu sou um temperamento múltiplo, né? Tive realmente esse referencial baiano, uma casa frequentada por muitos signos, canções, lendas de várias épocas chinas cruzando, né? Esse espaço de música, esse espaço de canto do pé no chão da terra brasílica, né? E eu tenho temperamento realmente, sem que caia num sotaque do neo-barroco ou neo qualquer coisa, né? Também atravessado pela cultura pop, que é muito importante para mim, ver rádio, ver TV. Eu já era criança, vi um Flash Gordon na minha frente, assim, como um grande referencial. Isso tudo eu trabalho, reelaboro, né, nessa vertente que, para mim, a própria rádio acabou por me mostrar um caminho, né, que é de montar, é de desdobrar, né, tornar impuro, e acho que mais rico, mais bonito, mais feliz o encontro entre linguagens. Ok. Maurício, Vereda Literária agradece a sua entrevista e deseja mais sucesso para o seu trabalho. Muito obrigado. Beijo. Para encerrar,
um pequeno fragmento da obra poética de Maurício Salles Vasconcelos, De Ocidentes do Sentimental. Casas, túmulos, desmontagem para carpinteiros, bainha das faces rasgadas, é a noite que se adentra. Fagulham homens aos montes, desfiladeiros, trem-bala carrega o pedaço de corpo, despedido do próprio centro. Crônicas navais são menores que qualquer gibi, ao mar, salvo pelas mãos de um guri, zero em português. Ele surfa o mapa mundi movediço, tonelada de aço até Japeri. A sintonia 1000 da Odisseia nativa nasce morta, encruzilhada de Erês. Contamos com você aqui no nosso próximo programa. Boa leitura, muito obrigado.